Amados irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguimos com o programa Viva Brasil, nesta emissora, todos os sábados, de 10 às 10h30, na esperança de que Deus faça acontecer o avivamento em todas as nossas igrejas evangélicas, naquelas que têm a Bíblia como única regra de fé e prática, igrejas de todas as denominações. Talvez eu não esteja sendo simpático à liderança da minha denominação, a Igreja Batista. Contudo, somos irmãos, crente em Cristo, servos de Deus. O céu não será dividido em departamentos. Departamento da Assembleia de Deus, departamento dos presbiterianos, dos batistas, etc. Lá ninguém vai se lembrar a que denominação pertencia aqui na terra. Mas essa é a incumbência que recebi do Senhor Altíssimo. Portanto, cada igreja trabalhando do seu jeito, com os princípios e doutrinas específicas que adotam, em que creem, mas vivendo a verdade e a busca da santidade. Portanto, divulguem, tanto de maneira individual quanto coletiva, isto é, as igrejas, conselhos de ministros, ministérios, convenções, associações, etc. Mas não é só isso. Carecemos também das orações de todos os queridos irmãos. Vamos agora à mensagem do Senhor para a nossa edificação, para os nossos corações. Vamos agora para uma questão de honestidade. 2 Coríntios 8:21 nos informa o seguinte da parte de Deus: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha a preocupação de Paulo. O que lhe preocupava aí aos seus companheiros, era um procedimento honesto só diante do Senhor, mas deveria também ser diante dos homens. E o nosso princípio, a nossa mensagem agora é uma questão de honestidade. Em meio às referências a Tito, às orientações que Paulo estava dando a Tito, ele fala sobre o procedimento honesto, o procedimento correto, o procedimento certo de um servo de Deus, de um pregador, daquele que tem a responsabilidade de anunciar as palavras de salvação. E o que é honestidade? Não creio que exista alguém que desconheça o significado desta palavra. O que é desonestidade, honestidade? Eu não sei o que é honestidade, não. É o oposto de desonesto. É o oposto daquela pessoa que não anda corretamente para com o próximo, também para com Deus, mas também e sobretudo para com o próximo, com certeza todo mundo conhece. Não basta e não custa lembrar algo. Honestidade é ser honrado, ser honesto é ser honrado, é ser digno, é ser decente, é ser probo, reto, íntegro. Integridade, honradez, dignidade, decência, probidade, retidão são características das pessoas honestas. Mas existe muita gente desonesta. E aí, será que ser honesto seria uma virtude? Eu nem diria que seja uma virtude. É uma obrigação de toda pessoa ser honesto. Por que ser desonesto? Será que Deus fez alguém para ser ladrão? Para ser criminoso? Não. Ele fez a todos para ter uma vida decente, uma vida correta. Quando alguém é desonesto é porque está fora do caminho, fora dos princípios, fora dos propósitos. Vivemos e somos de um país, sim, somos de um país onde a honestidade é coisa rara. Vemos os governantes que temos. A grande maioria vai para a política não é para servir ao próximo, mas para se servir do próximo. São como que pastores que estão apacentando uma ovelha na esperança de arrancar-lhe a pele. Não só a lã, mas arrancar-lhes também a pele e comer as suas carnes. E existe muito no mundo pastores assim,
alguns se dizem bispos, outros se dizem apóstolos, estão tão somente tentando se locupletar, se enriquecer, levar vantagem em cima das ovelhas que não são propriedades dele, mas são propriedades de Deus. Os nossos governantes, em grande maioria, têm essa marca, a marca da desonestidade. Vemos como os políticos enriquecem. Puxa vida, mas como pode enriquecer tanto? Gastam em uma campanha política 20, 30, 40, 50 vezes a mais do que eles ganharão como honorários durante um mandato de 4 anos. Como é que pode alguém gastar 3 milhões numa campanha para deputado ou governador ou para vereador, quando vai receber um e pouco de salário? Será que isso é bondade? É tanta vontade de servir ao próximo? Claro que não. É porque eles vão entrar e vão poder roubar, vão poder hipervalorizar as contas, vão poder inchar as despesas em benefício próprio. Algum tempo atrás eu visitei um prefeito que havia assumido recentemente o governo por força da morte do prefeito anterior, ele era vice, e ele disse: pastor, eu estou apavorado, porque todo dia aqui chega alguém com uma proposta para ganhar dinheiro e para eu ganhar dinheiro também. Chegou alguém aqui com uma proposta de me dar 10% de uma obra que eu fiz uma licitação. Ele disse: olha, prefeito, essa obra é minha. Porque tem 3 empresas no processo e as 3 são minhas. Uma é minha, outra não na minha filha, outra no meu genro. Então é minha, não tem jeito. E 10% da obra é do senhor. E ele disse: eu não quero. Você faz o seguinte, abate esses 10% do valor. Não posso. O que for decidido, está decidido. Ou o senhor pega ou não pega. Aí eu virei para o prefeito e disse: prefeito, ele está certo. Olha lá em Apocalipse o que diz a Bíblia. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é limpo, limpe-se ainda. Ele é sujo, ele é porco, ele é do pecado, ele é das trevas. Então ele está certo em continuar assim. Mas o irmão não. Um irmão é um crente. Peguei a Bíblia dele em cima da mesa, fui em Apocalipse e li para ele e falei: puxa, eu não sabia que isso estava na Bíblia. Pois é, está na Bíblia. Ao irmão cabe, por ser um crente, limpar-se cada vez mais. Interessante que vemos até as pessoas se gloriando pelo fato de terem dado bem, terem se dado bem em cima de outrem, de ter tirado vantagem dos seus negócios. Pois bem, de negócios escusos, temos que viver na mão certa, firme nos princípios cardeais, fixados, exarados nas Escrituras Sagradas. Assim, queridos irmãos, vamos pensar em alguns tópicos, são poucos. Primeiro deles, sejamos honestos com nós mesmos. Honestidade conosco. Eu tenho que ser honesto comigo, primeiramente, antes de ser com o próximo, antes de ser até com Deus. Por que eu tenho que ser honesto comigo? E como assim? O que significa ser honesto comigo mesmo? Significa que não devemos nos enaltecer, porque ninguém presta mesmo. Não ache que você é bonzinho, meu irmão, minha irmã. O que existe de bondade em nós fede, é podridão. Nós somos carne de pecado. Já citei em outra mensagem, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Somos pecadores, não nos engrandeçamos. Não se vanglorie dizendo: eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa honesta, correta. Você mente. Você comete improbidades, sim, diante de Deus. Não se iluda com você, meu irmão, minha amiga, minha irmã. Se considere sinceramente que você é uma pessoa que carece o tempo todo da graça de Deus. Não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Ninguém presta mesmo. O pecado contaminou a todos. Aceitamos a Cristo Jesus, tivemos nossos pecados remidos na cruz do Calvário, foram pagos pelo sangue de Cristo, mas a carne está aqui, nós estamos nessa carne. Quando vemos alguém chamado de muito bom entre aspas, assim parece porque nós não o conhecemos por dentro. Quando alguém nos acha bom porque não nos conhece por dentro.
Nós sabemos em que pensamos, nós sabemos o que desejamos. Quantas vezes já desejei coisa ruim, inclusive ao próximo? Eu sou um pregador, sou um pastor. Você acha que eu não já desejei matar alguém? Desejei sim, mas pela misericórdia de Deus não o fiz. E por que não o fiz? Porque Ele foi comigo e eu era e sou obediente e submisso ao meu Deus. Eu poderia até dizer, mas o cara até merecia morrer. Sim, mas eu não deveria matá-lo, porque eu estaria errado. Não importa quem esteja errado para comigo, o quanto me fez de mal. O que importa é que eu tenho que ser honesto comigo e com Deus, reconhecer que eu sou pecador. Não fiquemos racionalizando, procurando justificar nossos atos para anestesiar a consciência. Racionalização não é raciocínio. Racionalização é um dos mecanismos de defesa do ego. E o ego trabalha quantas vezes contra os nossos princípios de crente, de nova criatura. Racionalizar é exatamente justificar o injustificável. É provar para nós mesmos que estávamos certos quando nós sabíamos e sabemos que estamos errados. Não faça isso. Não nos esqueçamos de uma coisinha muito simples que a Bíblia diz. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto, está irremediavelmente mergulhado no maligno, no pecado. Essa é uma afirmação absoluta, não é relativa. Não é relativa. Nós vemos o que acontece nas igrejas, quantos escândalos, quantas pessoas são excluídas e devem ser excluídas mesmo, devem ser afastadas mesmo. Há um tempo atrás eu era pastor de uma grande igreja na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e Deus me colocou ali para pregar pesadamente e levantou muita sujeira e expulsou dali. Em determinado momento, um escândalo desgraçado, horroroso, coisa que eu nunca vi nem no meio dos incrédulos, e Deus me permitiu descobrir. Foram excluídas as pessoas envolvidas e até obreiros reclamaram. Puxa, o pastor Heitor deveria ter abafado aquilo ali, porque foi um escândalo. E o que a Bíblia diz? É mister que venham os escândalos. Ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. Não é ai da igreja, não. A igreja tem que se libertar de todo o pecado. É escândalo, não tem problema. Dane-se aquele que o produziu. Mas a igreja tem que ser liberta. Não nos esqueçamos, o mundo jaz no maligno. Ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor, eu disse agora há pouco. E a Bíblia o que diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Estão vendo só, meus irmãos? Estão vendo só, meus amigos? Mas também sejamos honestos diante dos homens e com os homens. Temos que ser honestos diante de nós mesmos. Sim, eu não posso achar que sou aquilo que não sou, certo? Mas eu tenho que ser honesto diante do próximo, com o próximo. O que diz a Bíblia? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Mas não devemos dever coisa alguma a ninguém. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Você deve algum dinheiro a alguém? Você deve. Você deixou de pagar a alguém? Um aluguel? Se compromissou, pegou um dinheiro emprestado e não pagou? Certo? Você deve. Ah, mas eu sou um pastor e estou levando a vida com dificuldade, não posso pagar. Isso é errado. Programe a sua vida dentro dos seus limites econômicos. Não deva nada a ninguém. Como você se comporta nesse quesito de dever ao próximo? Como você age para com o seu irmão, para com o seu vizinho? Como há membros de igreja e até pastores e obreiros sujos na praça, dando péssimo testemunho? Há muitos anos atrás, eu cheguei a ser presidente várias vezes de uma associação e tinha um pastor, um missionário que atuava na região. E de repente ele saiu, virou as costas, chegou um outro pastor e assumiu o seu trabalho. Que desgraça estava aquele distrito! Dívida para todo lado, açougue, padaria, enfim, mercado, costureira, alfaiate. O pastor devia todo mundo. O outro que chegou, lutou, acertou, pagou a conta do colega, ou as contas do colega. Péssimo exemplo, péssimo testemunho.
Quanto tempo aquela igreja levou para se reorganizar, para se levantar? Hoje é uma grande e maravilhosa igreja com um seríssimo pastor a dirigindo. Porque um obreiro desonesto esteve ali, marcou aquele distrito dentro desta grande cidade com um procedimento de ladrão, de desonesto. Alguns, quando mudam de cidade, deixam esse rastro, um rastro fedido, um rastro vergonhoso, que incrédulos às vezes não deixam. Incrédulos honestos, porque existem sim, não deixam. Se preocupam tanto e às vezes fazem um sacrifício até fora das medidas para arcar com os compromissos. Você consegue dormir em paz devendo a alguém? Se consegue, é por ser ainda uma velha criatura, um lobozinho vestido de cordeiro, uma péssima ovelha ou não é ovelha coisa nenhuma. Você no máximo é uma pessoa pintada, maquiada, polida, mas por baixo é podridão. Você não é crente? Mude, meu irmão, enquanto há tempo, porque Deus vai realizar um avivamento na sua igreja na terra, seja qual for a denominação, e você não cabe nessa igreja da maneira que você leva essa vida em desonestidade. Há um terceiro ponto. Sejamos honestos diante de Deus. Claro, aí a coisa é mais complicada ainda. Porque você pode mentir para o seu credor, dizer, não, amanhã eu pago. Ali, amanhã eu pago é coisa que já se ouviu milhares de vezes, certo? Amanhã eu estou para receber um dinheiro, estou com isso e aquilo, estou na justiça, vai sair, eu pago. Daqui a pouco mais esse indivíduo que diz que pagaria amanhã, que iria receber mais isso ou aquilo, vai escafeder-se, vai sumir completamente da área e vai deixar lá o rabo preso. Usemos essa expressão aqui, chula, não é? Mas sejamos honestos com Deus. Sabe por quê? Porque você não pode fugir de Deus. Ninguém escapa à onisciência, à capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas, o mais profundo dos corações. Deus sabe exatamente o que você está fazendo, o que você está pensando, a quem você deve, quanto você deve, e se somando tudo, você vendendo a sua própria vida, talvez você não consiga pagar. Mesmo assim, muitíssimos membros de igreja, muitíssima gente, até graúda dentro do ministério, vive como se Deus não estivesse tomando conta de suas vidas. Coisa terrível. A cada dia, a cada passo eu ando sabendo que Deus está me vendo. Cada pensamento que vem à minha mente eu sei que Ele está copiando. Cada atitude que eu tomo eu sei que Ele está patrulhando. Deus conhece a tudo de mim, eu não posso esconder. Então, como não ser honesto diante de Deus? Alguns crentes na maior cara de pau. Eu chamo isso de cara de pau. Cantam, e cantam bonito, oram, pregam, exortam aos outros com a maior naturalidade. A última igreja que eu pastoreei efetivamente tinha uma pessoa que cantava, mas igual um passarinho desencapado. Mas como cantava bonito! Eu cheguei a conversar com a minha esposa na possibilidade de procurarmos um produtor musical para inserir essa pessoa no meandro dos cantores e cantoras evangélicos, porque ela era simplesmente maravilhosa. O seu cântico era em levo só. Que maravilha! Até que um dia eu preguei um sermão, poucas semanas depois, um sermão desses pesados contra o pecado, e o senhor da igreja se arrependeu e chegou para ela e disse, olha, parei, acabou, não temos mais o relacionamento. E essa pessoa, essa cantora, foi me procurar e disse, olha, que eu vim pedir a minha exclusão. Eu tomei um susto. Eu estava tão bem intencionado, pensando até em transformá-la em uma celebridade do louvor evangélico, foi pedir exclusão e disse, é que eu tenho um namorado aqui na igreja, nos relacionamos há muito tempo, e ele é da sua idade, pastor. E era. E eu perguntei quem era, e ela contou. Foi um escândalo na igreja, ela foi excluída, o homem depois veio a ser excluído também, porque à tona veio tudo, muita gente da igreja sabia e todo mundo escondia, certo? Veja só,
cara de pau, cantava, orava, participava de todas as programações, adulterando há muito tempo, adulterando há muito tempo. Quantas palavras de exortação eu já ouvi, gente passando para outro, gente que não tinha condições de exigir nada de ninguém. Mas Deus, meu querido irmão, a tudo vê. Seja honesto com Ele, porque Ele não tem por inocente a ninguém. Você pode e acha mesmo que pode esconder alguma coisa de Deus? Deus não considera ninguém por inocente, mas não considera por má vontade. Não considera porque ele esteja bronqueado com o ser humano, porque pecou contra ele lá no Éden, através da pessoa de Adão e Eva. Não! Ele sabia que o ser humano iria pecar. Ele não está com raiva de ninguém. Ele está com raiva do pecado que nós, às vezes, entronizamos e sustentamos na nossa vida, achando que podemos conviver com Deus e com o diabo. Não, Deus é absoluta justiça, não vai deixar você impune e você precisa ser honesto, sim. Aí você reclama, o que eu fiz para merecer essa situação? Problemas financeiros, problemas de saúde, o quê? Você não sabe? Você sabe sim, você sabe quais são as suas falhas, você sabe qual é a sua mentira, pare com isso. Deus quer realizar um avivamento e vai realizar, mas com você caminhando dessa maneira, não. Querido pastor, você que me ouve, senta o pau na sua igreja, pega a Bíblia, coloca no púlpito e pregue pesadamente. Exclua, mas se eu for excluir os pecadores da igreja, eu vou ficar sem salário. Não fica não, sabe por quê? Quem cuida do irmão é Deus. Não são os homens, não são os recursos dos homens. Eu sempre levei gente rica à exclusão. O último que excluí na penúltima igreja que eu pastoreei, quando veio à tona a sujeira, começou aquela fofoca. Será que o pastor Heitor vai excluir fulano de tal? Ele é rico, tem uma contribuição alta, eu digo, espera, na primeira assembleia ordinária, pimba. Pezão nele, pezão que eu digo o meu. Foi excluído, depois voltou, ótimo que voltou, mas foi excluído. Faltou algum dinheiro para a igreja? Não faltou nem vai faltar. Não tenha medo dos homens, não tenha medo, meu querido pastor, haja com dureza na sua igreja. O irmão é pastor, não tocador de gado, o irmão é pastor de ovelhas. E crentes, deixem de ser cara de pau, sejam crentes de verdade, honesto com você mesmo, honestos com Deus, honestos com o próximo, honestos com tantos quantos estejam nas suas relações. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Queridos, Deus mais uma vez falou às nossas almas. Vamos agora à reflexão com que Deus tem nos brindado através do Dr. Paulo Mendes Glória. O nome de Deus é um mistério, não só o seu significado, mas também a sua pronúncia. Por isso os judeus não falam o seu nome. O povo judeu nem sequer escreve o tetragrama. Eles modificam com um hífen, pois entende que essa inscrição pode parar ocasionalmente no lixo ou na lama. O fato é que os judeus respeitam o nome de Deus porque ele é poder. Sim, o seu nome é autoridade e poder guardado e honrado. Quando Moisés pergunta ao Senhor o seu nome, ele responde, Rie, Asher, Rie, ou seja, eu sou o que sou. Em hebraico não se conjuga o verbo ser no presente da primeira pessoa, eu sou, pois somente o eterno é eu sou. Em diversas passagens podemos ver a irritação dos fariseus com Jesus quando ele diz eu sou. Outro grande exemplo de estresse dos principais sacerdotes aconteceu na crucificação. Uma placa foi colocada na cruz, escrita em hebraico, latim e grego, Jesus o Nazareno e Rei dos Judeus. O questionamento dos sacerdotes era para que fosse escrita a acusação como era de costume. Eles pediram a Pilatos que fosse retificado para a afirmação que Jesus fazia, eu sou o Rei dos Judeus, o que era uma blasfêmia para os sacerdotes. Mas permaneceu Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Repare no acróstico, ou seja, nas primeiras letras da frase. Formam um tetragrama, o nome do Eterno.
Os sacerdotes queriam inserir uma palavra para modificar esse nome, mas ali ficou registrada e confirmada a unidade que Jesus disse: eu e o Pai somos um. A melhor descrição do nome do Senhor é eterno, pois significa a sua atemporalidade. Veja que o tetragrama é formado por 3 tempos do verbo ser: Hayá, era, Rovê, é e será, confirmando que ele é eterno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo desde a criação e continuará sendo eternamente. Sugerimos que os queridos irmãos acompanhem o Dr. Paulo Mendes Glória no seu canal, O Tempo da Palavra, que é de suma importância para a edificação e conhecimento dos conteúdos das grandezas e importância da Bíblia. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Solicito que os irmãos orem por um outro projeto que temos para esta mesma emissora. Projeto esse com uma duração de 1 hora. Trata-se de algo de suma importância para a nossa sociedade, para o povo cristão em geral, para mudar o perfil da televisão brasileira, que até agora temos visto por aí emissoras com conteúdos horrorosos. O conteúdo do programa que pretendemos é realmente para tratar de coisas relevantes, importantes para o crescimento geral. Continue conosco e sendo um multiplicador, informando e anunciando quanto aos horários em que estaremos no ar. Mande a programação da sua convenção ou ministério para que o divulguemos, mas com antecedência, por favor. Organize congressos de avivamento internacionais. Se mexa, povo de Deus! Queridos, vou agora fazer uma citação de Charles Swindoll, que é o meu escritor preferido. Suas mensagens mexem muitíssimo com a minha alma e tenho certeza de que atuarão também nos corações dos irmãos. Disse ele certa feita em um dos seus livros maravilhosos: como pregador, sei o que é ter a coragem de Pedro e João. Quando você está cheio do Espírito Santo e capacitado a falar em nome de Cristo, um sentimento de invencibilidade toma conta de você. Não existe o medo do que as pessoas possam dizer ou fazer. Às vezes fico tão ligado na mensagem que estou pregando que tenho a impressão de ter me tornado um conduíte da palavra de Deus. Não é minha intenção impressionar ninguém com isso. Nesses momentos, essa percepção de invencibilidade se apossa da proclamação da mensagem. Posso afirmar com certeza que não há convicção maior do que saber que você está declarando e aplicando a verdade da palavra de Deus. Todo pastor corajoso que fala a verdade está sob pressão. Ele vive sob a mira do adversário, cujo desejo é nada menos do que arruinar sua reputação ou, de preferência, destruí-la. Não pense que o pastor, por pregar com ousadia, a exemplo de Pedro e Paulo, não precisa do seu apoio e oração. Ore por seu pastor, ore por mim, que dirijo este programa. Acompanhe também nosso programa na internet, avivabr.com.br, sempre com um pregador diferente a cada semana. E até o próximo sábado, neste mesmo horário, e que Deus a todos abençoe. Até lá!